Então, bora lá dar início aqui à nossa aula tão esperada sobre o gnosticismo. Eu fiz aí uns 3 slides, 3 ou 4 slides aí, mas eu vou ler muito aqui no livro. Vai ser mais uma discussão aqui, em certo ponto até filosófica, mas isso é muito importante mesmo. O gnosticismo é das heresias, é do pensamento filosófico, porque antes de ser uma heresia, é um pensamento filosófico, o gnosticismo, dos mais influentes durante toda a história cristã, durante toda a história das religiões, na verdade. E até hoje há gnosticismo dentro das nossas igrejas, certo? Então, muitos de nós somos gnósticos e nem sabemos o que é isso. Então, por isso que eu julgo essa matéria, esse assunto, melhor dizendo, sobre a origem do gnosticismo, a influência que ele teve na questão cristológica. Lógico, a gente vai direcionar ele para ver aonde que ele desencadeou algumas outras heresias. Mas ele, mesmo que não tenha desencadeado algumas heresias cristológicas, ele está no cerne do nosso pensamento místico, do nosso pensamento espiritual. E isso é um problemaço espiritual que a gente tem, principalmente nas religiões. Eu ia falar religiões de mistério, mas vamos colocar aqui dentro das religiões pentecostais, ok? Então, bora lá. A matéria está aí entre a página 107 e 119 do nosso livro. Gnosticismo. O que é gnosticismo? Né? Gnosticismo, estou fazendo um resumão aqui, mas depois a gente vai ler aqui no livro aqui. Deriva do verbo, a origem da palavra mesmo, né? Do verbo grego gnosco, que significa conhecer. Sua característica principal é a busca por um conhecimento secreto de coisas místicas e a separação irreconciliável entre o mundo material e espiritual. Então, vamos lá, de novo. A origem da palavra, né? A origem do significado simples. O que significa? Gnosticismo é a religião que busca um conhecimento. Que conhecimento seria esse? É um conhecimento místico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É um conhecimento esotérico, esotérico com S. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí embaixo eu já coloquei as características desse movimento gnóstico. Né? A gente falou aqui sobre o que significa o nome, de uma maneira bem geral. Né? Agora, a característica principal desse movimento. Primeiro que é o seguinte, o movimento gnóstico, ele é um movimento que não era unânime. Ele não era um movimento ortodoxo. A gente vai ver que muito longe de ser ortodoxo, é exatamente o contrário, né? Completamente heterodoxo. E era um movimento que não tinha um livro X, uma lei a ser seguida, não existia um manual, não existia um credo. Então, ele se manifestava de várias formas e se manifestou de várias maneiras durante a história. A gente vai ver aqui, eu separei aqui para falar para vocês, o livro até fala sobre os valentinianos, né? O livro fala valentinianismo, só que está errado, é valentianismo, né? O livro também fala aqui do maniqueísmo, eu vou falar daqui a pouco. E essa ideia gnóstica, ela permeou a religiosidade do mundo e permeia até hoje essa ideia gnóstica. É dos movimentos filosóficos / religiosos o mais influente na história da humanidade é o gnosticismo. Ele não morreu, ele está dentro das igrejas, ele está no budismo, ele está no shintoísmo, ele está na Kabbalah, ele está... como é que é o nome do povo lá? Mas, enfim, daqui a pouco eu vou falar aqui. Ele está em vários movimentos, né? Mas existe, mesmo esses movimentos sendo muito diferentes, muito heterodoxos, eles têm duas características que são marcantes em todos esses movimentos, que é a busca de um conhecimento secreto de coisas místicas. Então, é uma religião que vai em busca de um conhecimento que não está disponível para os normais. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também. Então, é um conhecimento secreto. Eles acham que se eles tiverem aquele conhecimento oculto, né, aquela revelação oculta, eles estão um nível acima de conseguirem o que desejam. Isso pode ser aplicado, inclusive, para coisas que não são bem religiosas.
Vamos ver também isso aqui. E o principal ponto é a separação irreconciliável entre o mundo material e espiritual. Como assim? Como assim? Primeiro, de onde é que surgiu essa ideia gnóstica? Isso é filosofia grega, tá? Isso é filosofia grega. Que é o quê? A separação irreconciliável entre o mundo material e espiritual. Então, para os gnósticos, o mundo material era mau e o mundo espiritual era o mundo bom. A filosofia deles era o seguinte, e isso não nasceu também com o gnosticismo. O gnosticismo foi quem desenvolveu isso de uma maneira mais profunda, essa filosofia. Né? Os gregos trabalhavam muito isso, mas essa ideia, desde que o mundo é mundo, desde que o homem pensou a respeito do mundo em que vivia, que existe um cerne, existe uma tendência gnóstica de ver essa separação entre o material e o espiritual. Por quê? O homem, mesmo que ele queira fazer o que é bom, parece que o lado material induz ele a viver uma coisa que traz a infelicidade. Parece que a matéria ela coopera para a própria infelicidade do homem. Esse lado material que o homem tenta conquistar, quando parece que está tudo bem, volta para trás e dá errado. Quando o homem acha que se conquistar certa coisa vai ser feliz, quando ele conquista, o espírito dele, o interior, a alma dele se sente infeliz. E o homem sempre viveu esse duelo entre a parte imaterial e a parte material. Essas coisas pareciam que eram irreconciliáveis. Então, o gnosticismo, ele desenvolveu uma ideia que é uma ideia que foi muito bem desenvolvida pelos gregos, só que isso já existe desde que o mundo é mundo. Tá? Desde que o mundo é mundo. É uma influência de várias e várias religiões ao longo dos tempos. Mas os gregos, eles pegaram de forma filosófica, desenvolveram essa ideia muito bem, e os gnósticos pegaram a filosofia e conduziram para a religião, certo? Então, eles acham o seguinte, que a matéria é o lado mal, certo? E que o espiritual é o lado bom. Então, para os gregos, filosoficamente falando, a alma ela está aqui presa dentro do corpo, era uma prisão, era uma punição. Era uma punição. Então, no momento que você morria, que você era liberto, que a tua parte espiritual, que a tua parte imaterial saía de você, naquele momento, para eles, era um grande momento. Era a liberdade. Porque isso aqui era como se fosse uma punição. Por quê? Porque, inclusive, Paulo fala isso. O bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Parece que as coisas realmente duelam, a carne contra o espírito. E quem também lê a Bíblia sem uma noção teológica do que isso significa, de uma explicação teológica, ele vai dar uma explicação gnóstica para aquilo. Ele vê que realmente o corpo é mau e o espírito é bom, e que essas duas coisas não casam. Só que, para começar, a ideia cristológica, ela quebra isso no meio. A ideia cristológica quebra isso no meio. Por quê? Cristo ele veio em carne, ele encarnou. Ele veio em carne. Ele veio para manifestar na carne, na matéria, a espiritualidade. Então, ele veio trazer a maneira correta de se viver de forma material. Ele, com aquela ideia de ser o segundo Adão, né? E mais, levando mais para frente essa ideia de que nós receberemos corpos glorificados. Então, toda a Bíblia ela trabalha exatamente naquela união correta entre o espiritual e o material. A revelação judaico-cristã é a única revelação que consegue conciliar o porquê da matéria hoje má e a parte espiritual estarem em conflito hoje, mas ela consegue conciliar o porquê de existir a matéria. O pensamento gnóstico, não. Ele não consegue fazer essa conciliação. Essa conciliação entre matéria e espírito é só um estudo teológico profundo das escrituras judaico-cristãs, que é a Bíblia que a gente tem. Muitas pessoas hoje, dentro de igrejas, principalmente pentecostais, que não estudam a Bíblia, que acham que tudo é revelado de uma forma mística, e tem muita coisa gnóstica dentro da igreja hoje, certo? Muita mesmo, não é pouca não. Não é pouca não, tá? A pessoa que acha, não, mas o Espírito Santo vai me revelar isso aí. A gente vai ver já o que isso significa, tá? Então, essa separação irreconciliável entre o mundo material e espiritual,
é o cerne de todo o problema do gnosticismo. Por quê? A matéria é má. A matéria é má. Então, o que os gnósticos na época do cristianismo, ali na época de Cristo, um pouco antes ali, um pouco depois, o que eles faziam? Eles tratavam com desdém as escrituras, porque eles achavam aquilo ali muito simples, eles não acreditavam que Cristo tinha vindo em carne, que tinha ressuscitado. Essa ideia tudo era balela. Eles fugiam geralmente para um local isolado, eles tinham uma vida ascética, né? Ou seja, eles se afastavam até de comer carne, eles se afastavam de questão de sexualidade, muitos evitavam ter família, viviam mais em oração, em contemplação, e eles começaram a produzir muitos escritos místicos. A imensa maioria dos evangelhos que são considerados evangelhos apócrifos, eles trazem uma ideia exatamente mística da revelação. Então, eles pegam o que foi revelado de forma explicativa da materialidade e eles quebram isso, eles não querem saber disso. Eles trazem uma ideia como se fosse uma explicação a mais. É o que muita gente hoje acha que não vai ler a Bíblia e que vai orar e que por ela jejuar e que por ela orar e que o Espírito Santo vai revelar para ela uma nova verdade. Muito cuidado. O Espírito Santo está aqui para te fazer lembrar daquilo que foi revelado por Cristo, que é a palavra. Certo? Muito cuidado. Isso ainda é um fio ainda que ficou aí escapado aí de gnosticismo. E isso tem vários problemas cristológicos. A gente vai discutir isso aqui. Tá certo? Então, bora lá, o próximo slide aqui. Os gnósticos não nasceram dentro da igreja cristã, mas se desenvolveram através dela. Como eu falei, essa ideia gnóstica é uma ideia grega, filosoficamente falando grega. O mundo todo já vinha percebendo isso, as pessoas ao longo do tempo, ao longo das religiões aí que nasceram antes aí desse período aí de Cristo, já vinham tratando essa ideia do gnosticismo, né? Mesmo que não tivesse esse nome. Mas essa ideia de que a matéria e o corpo, a matéria e a imatéria duelam, a parte espiritual do homem duela com o corpo, parece que o espírito quer uma coisa e o corpo faz outra. Isso o homem percebe desde sempre. Só que a única explicação plausível foi trazida pela Bíblia. É por causa do pecado, é porque a carne isso, é porque você tem que fazer isso, é porque a tua alma tem que ser convertida. Então, a Bíblia que traz essa ideia e que Deus vai juntar novamente o corpo glorificado, que vai ser o corpo que Adão tinha, que vai fazer exatamente, vai ter o alinhamento perfeito com a parte espiritual. E não funciona por causa do pecado. Então, apenas a religião judaico-cristã traz a explicação não gnóstica, ok? Para esse conflito entre matéria e imatéria. Então tá, foram por muito tempo os maiores rivais da igreja antiga e deixaram sua influência que chega até hoje na igreja e em outras religiões e na filosofia. A filosofia também, hoje em dia, é gnóstica. Por exemplo, quando a gente vai para o espiritismo. O espiritismo é uma religião, ok, mas fundamentada em filosofia, fundamentada em antropologia humana. Né? Então, o espiritismo, para o espírita, você reencarnar é um peso, é para você pagar, é uma punição. Então, a liberdade para o espírito é exatamente quando a matéria, quando o espírito se libertar da matéria, quando a imatéria se libertar da matéria. Então, para os espíritas, a filosofia que fundamenta a fé deles é uma filosofia gnóstica, é uma filosofia grega, ok? Bora um pouquinho aqui para o livro. Bora lá, o desafio do gnosticismo na página 107. Vou ler aqui, tentei fazer um resumo, mas é muita coisa interessante, fica bem difícil. Então tá, aqui ele diz aqui o seguinte: ao término do primeiro século, começamos a encontrar um tipo de crença religiosa que seria visto pela igreja como uma séria ameaça e seria o principal alvo da apologética cristã dos próximos séculos, o gnosticismo. A apologética cristã é exatamente a defesa racional da própria fé, certo? Então ele disse aqui que o gnosticismo foi o grande problema ali da igreja dos primeiros séculos ali. Seu nome deriva do verbo grego gnosko, isso aqui eu já falei. Beleza, o gnosticismo era uma religião de mistérios, com a convicção de que o mundo físico era intrinsecamente corrupto e a alma só poderia escapar deste universo se ela se desenvolvesse espiritualmente, por meio de conhecimentos místicos, secretos e apreendidos a duras penas.
Então, bora lá, falando um pouquinho ainda do gnosticismo aqui. O gnosticismo é uma religião de mistérios. O que é uma religião de mistérios? É uma religião que tem coisas, conhecimentos que não podem ser ditos para todo mundo e abertamente. Então, é mistério, né? A nossa revelação, ela tem alguns mistérios? Tem. Mas ela não é baseada em mistérios. Ela é baseada exatamente em coisas reveladas, de forma clara. Então, o gnosticismo é uma religião esotérica. Ensino não aberto a todos, apenas a iniciados, ou seja, exo, né? Você vê aqui que, ó, esotérica é exo com S. A pronúncia é a mesma, mas eu vou falar exotérica para ficar mais fácil, né? Mas a pronúncia seria esotérica também aqui nesse de baixo, só que com X. No caso de esotérica, é uma coisa que é voltada para dentro, né? Da pessoa. Então, esse conhecimento tinha que ser revelado dentro de você. Muito cuidado com essa ideia, que essa ideia de esoterismo ainda existe hoje dentro da igreja, dentro da nossa igreja amada, idolatrada, salve, salve, pentecostal, né? O Espírito Santo me revelou. Ou seja, o conhecimento não foi exo, porque o cristianismo ortodoxo é uma religião esotérica, com X, que o ensino é aberto a todos e de forma pública. Ou seja, o que você sabe, o que você entende, está revelado. Todos podem ir lá e ler a Bíblia, é a revelação, é o ensino claro, né? É o ensino público. Então, aquilo que você aprende, ele veio de maneira externa. Ele primeiro você viu de modo externo, aí você internalizou que era exo, ok? Só que o exo com S não. É uma revelação de mistérios. Dentro de você, um conhecimento que não tem fundamentação na parte externa. Muito cuidado com essa ideia de que foi o Espírito Santo que me revelou. Ok? Esses profetas aí de ocasião, de beira de esquina, que tem revelações que não se pautam na revelação bíblica em momento nenhum, que não serve para exortar, que não serve para ensinar, que não serve para nada, que desobedece todas as regras bíblicas. Um profeta que ele não tem, que ele não é submisso, né? E o profeta bíblico ele é submisso à autoridade, ele é submisso ao profeta. Um profeta hoje em dia que não tem história. Você vem de onde, meu filho? Quem é seu pastor? Não, não tem pastor, eu sou meu pastor. Não tem igreja certa, só vive para lá e para cá de rodear a terra. E quem vivia de rodear a terra é Satanás, né? De onde você vem? De rodear a terra. Então, muito cuidado. Quem te revelou isso aí? Foi o Espírito Santo. Isso é traço marcante de gnosticismo. O conhecimento não vem de fora, não é da escritura, não vem da parte externa. Não, ele nasce e é revelado dentro de você. É exo. Ele não é exo, é exo. Cuidado, cuidado, pentecostais. Tá certo? O Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que foi revelado. Então, revelado exo. É por isso que tem a revelação bíblica. Então, bora lá. Não havia um só gnosticismo, mas diversas seitas independentes com algumas características importantes em comum. Seitas gnósticas adotariam elementos de outros sistemas religiosos e os fundiriam com ideias derivadas da filosofia grega e misticismo oriental, variando entre si conforme seu contexto cultural. Em sua maioria, elas desapareceram por volta do século IV e V, como no caso do... Aqui o livro chama de valentinianismo, só que está errado, tá? É valentianismo. Mas algumas foram mais longe. O maniqueísmo durou no Ocidente até o século VII e até o século XIV na Ásia. E houve até um ressurgimento de crenças gnósticas na França entre os séculos XI e XIV, que foi aqui na Baixa Idade Média, conhecido como catarismo ou albigencianismo. Só explicando aqui de uma forma bem breve esse catarismo. Esse catarismo aqui, a ideia era exatamente a mesma, né? Foi na cidade aqui, eu acho que era de Albi, se eu não me engano, por isso esse nome albigencianismo, né? Eles também, mas é a mesma coisa, o catarismo. O que eles começaram a observar na igreja? Isso aqui a igreja já está fundamentada, a igreja católica já estava alicerçada. Ela, na Idade Média, quando a igreja católica tocava o terror na cabeça de todo mundo, o medo de se viver, vai para o inferno, todo mundo vai para o inferno, e eles começaram a ver a corrupção da cúpula da igreja, dos papas, dos bispos, né, o envolvimento com a política, e eles se distanciaram. Nessa cidade, eles ficaram conhecidos como os cátaros, né? Que essa ideia que, na tradução francesa aqui, é exatamente essa ideia, né? De que você é separado, de que você é puro. E a ideia deles é exatamente a mesma. Eles se afastaram do mundo,
Eles viviam em oração, né? Eles não comiam carne. Esse movimento aqui da França aqui, ele foi suprimido. Teve até uma cruzada que foi feita aqui pelo Papa para suprimir esse movimento. Pessoas morreram aqui aos milhares através das mãos da Igreja Católica aqui, tá certo? O valentianismo, né, que não é valentinianismo, é valentianismo, ele foi um movimento gnóstico também, só que com um detalhe mais interessante aqui. Olha só. Ele foi fundado por Valentim, ou Valentino, né, tem alguns que chamam Valentino, que era um teólogo, certo? Conhecido como cristão, só que ele tinha fundamentação gnóstica, certo? Ele viveu entre o ano 100 e o ano 160 no Egito. No período do cristianismo primitivo, né? De acordo com Tertuliano, Valentim foi candidato a bispo, iniciou seu grupo quando outro candidato foi eleito. Então ele não foi eleito por bispado, ainda bem. Aí ele foi e começou esse movimento dele, que era o valentianismo. Só que com um detalhe, ele ainda era muito bem quisto, muito bem reconhecido, ele é muito respeitado ainda como teólogo, certo? Nunca foi considerado pela igreja como herege, enquanto vivo, ele veio até o ano 160. Mas os seus alunos, os seus escritos, eles foram considerados heréticos no ano 175. 15 anos depois que ele morreu, vários escritos deles foram condenados pela igreja. Mais algumas outras informações aqui. Tá, sua doutrina foi muito modificada por seus seguidores, tá? Uma coisa interessante aqui que é comum até hoje, e a gente vai começar a entrar nessa discussão aqui, ó. Valentim, ele dizia o seguinte, tem poucos escritos de Valentim que sobraram, né? Muita coisa foi manipulada pelos seus sucessores, mas uma das coisas que ficaram salvas aqui, no relato histórico, é que ele dizia o seguinte, Valentim dizia que existiam 3 tipos de pessoas, as espirituais, as físicas, materiais, né? E as psicológicas. As pessoas espirituais, olha só que interessante, as pessoas espirituais para ele eram aquelas pessoas que iriam aceitar a gnose, ou seja, eles iam receber essa mensagem, iam compreender que deveriam se libertar do corpo material e essas pessoas seriam salvas, né? As pessoas que eram materiais não adiantava. Essas pessoas não seriam salvas porque elas não receberiam a gnose, o conhecimento interno. Elas não seriam alcançadas por isso. E as pessoas que seriam aqui as psicológicas, elas poderiam ou não entender isso. Já de antemão aqui eu deixo um clique para vocês refletirem aqui. Isso não parece muito com a questão arminiana e calvinista? Os espirituais seriam os calvinistas, seriam salvos de qualquer jeito. Foram escolhidos e receberiam a gnose, né? Os materiais seriam aqueles, diante dos calvinistas, aqueles que não adiantavam, os perdidos. Nasceram para ser perdidos mesmo. E os psicológicos seriam aqueles os que poderiam ser alcançados pelos arminianos, né? Se tiver uma boa pregação, se a gente trabalhar certo, a gente ganha essa alma para Jesus, né? Tem também, né, tanto no calvinismo quanto no arminianismo, aí, traços ali, pelo menos lampejos ali, também de ideias que vieram do gnosticismo. Agora, o pior, o pensamento gnóstico aqui, o seguinte, que ele dizia o seguinte, ainda falando sobre Valentim, ele dizia o seguinte, que o mundo tinha sido criado por um Deus mau, Então, ele não achava que aquele Deus do Velho Testamento era um Deus bom. O Deus criador do Velho Testamento para ele era um Deus mau, conhecido em vários lugares como o tal do Demiurgo, né? Era um Deus mau. O Deus bom, que era um Deus inefável, que ninguém conhecia, esse Deus tinha dado, que eles falam aéons, né? Tinha criado esse Demiurgo e tinha criado o tal de Sofia, né? O Demiurgo, ele deu o poder criador. E a Sofia, ele deu o poder da sabedoria. A Sofia seria o poder feminino, vamos dizer assim. E tem muitas características com o Espírito Santo. Essa Sofia, na ideia deles. Então, Demiurgo, que é o Deus mau, ele criou a matéria. E aprisionou o espírito, que era a parte espiritual, na matéria. Só que aí a Sofia, ela teve que criar quem? Cristo. Então, Cristo veio para libertar a parte espiritual,
né, através da sabedoria, através da gnose, da parte física que tinha sido criado pelo Deus mau, que era o Demiurgo. Então, veja só, o Deus do Velho Testamento era o Demiurgo, o Deus mau. Então, quando o Cristo estava orando lá no Novo Testamento para Deus, ele não estava orando para o Deus do Velho Testamento, para aquele que era mau. Ele estava orando para esse outro Deus, que seria um Deus superior, que era esse Deus inefável, que era o Espírito, que tinha criado eles. Entendeu? A gente vai ver onde isso vai desencadear daqui a pouco. Porque essa ideia de que do Demiurgo, isso é muito forte ainda hoje. Pode não se usar esse nome, mas isso veio permeando várias e várias religiões e até hoje ainda há lampejos, há reflexos disso na nossa compreensão filosófica e na nossa compreensão religiosa. Quando a gente fala assim, olha quando a gente não fala o nome Demiurgo, mas a gente entende isso. Ah, não, menina, isso aí era no Velho Testamento. Hoje a gente está na graça, isso era para o Velho Testamento. Deus era mau no Velho Testamento. Hoje em dia a gente está na graça, não é mais assim. Opa! Está vendo como é que tem lampejos gnósticos aí? Então o Deus do Velho Testamento era o Deus mau, era o Demiurgo para você. Negativo. O Velho Testamento, o Novo Testamento, o Espírito Santo, Cristo e Deus Pai, eles estão completamente concisos e ligados entre si. Só que a gente só entende essa aparente, essa aparente diferença, aparente no sentido assim, só parece, né? A gente só compreende ela com a revelação como um todo. Então a gente vê que essas coisas se encaixam perfeitamente. Mas quando a gente fala isso é coisa do Velho Testamento, a gente divide o Deus bom do Novo Testamento, que é Cristo, que é o amor, do Deus velho, do Velho Testamento, que é o Deus mau, o Demiurgo. Então, muito cuidado com isso, tá? E esse Demiurgo aqui, para muitos, eles o identificam como Satanás. Então, muito cuidado de transformar o Deus Pai em Satanás, no Demiurgo. Isso aqui aconteceu no primeiro século. Então, ele viveu aqui, o Valentim, ele viveu do ano 100 ao ano 160 no Egito, né? E o Egito ali era exatamente o grande polo exportador de pensamento filosófico e religioso, Alexandria ali em especial, né? Os grandes teólogos ali, você vê que eles têm um pezinho no Egito ali, a maioria ali, ou se não nasceram lá, foram para lá, aprenderam na biblioteca de Alexandria, ou aprenderam com algum alexandrino. Eles sempre têm um pezinho ali. Então, isso aconteceu no segundo século, né? Ano 100, quando ele nasceu, ainda é primeiro século. A partir do ano 101 já é o segundo século. Então, ali no começo do segundo século até a metade do segundo século. Só que aí tem outro, que é o maniqueu, né? Tem gente que fala maniqueu, tem gente que chama de mani, que é o do tal do maniqueísmo, que é uma filosofia religiosa, postulado pelo profeta, ele era persa, né? Profeta, Mani ou maniqueu. Só que ele já viveu já no terceiro século, que ele viveu entre o ano de 216 a 276 depois de Cristo. Viveu também 60 anos. Curiosidade, ele viveu 60 anos igual o Valentim, né? O que é que prega o maniqueísmo? Ele consiste numa dualidade cósmica, irreconciliável também. Bem e mal, luz e trevas, matéria e espírito. Então, você tem um pensamento maniqueísta, é você dividir o mundo em dois. Mal e bom. Luz e trevas. Matéria e espírito. Só que para a Bíblia, matéria e espírito, o espírito é bom, isso aqui não tem conversa. E a matéria não é má. A vontade de obedecer à própria matéria que é mal. Tanto é que Deus não vai destruir a matéria, ele vai renovar as coisas e nos dar corpos glorificados. Ele não vai destruir. Ele criou para ser um bem. Só que a ideia do maniqueísmo, a matéria é irreconciliavelmente inimiga do espírito. É o mesmo fundamento aqui do valentianismo, é o mesmo fundamento gnóstico. Tanto é que eles são conhecidos como gnósticos. Uma curiosidade aqui. Hoje, o termo maniqueísta, ele nas discussões filosóficas, né, que se tem hoje até na política, você falar assim, mas esse teu pensamento é maniqueísta. Ele é traduzido de uma maneira pejorativa, é tipo como se você estivesse xingando a pessoa. Por quê? Ele traz uma ideia etnocêntrica, como assim? Que eu sou o centro de tudo, eu tenho a razão. Então, a pessoa que hoje, nas discussões geralmente políticas, né, você fala assim,
Você tem a tua postura política, ou você tem o teu pensamento religioso, ou sei lá, filosófico. Então você divide o mundo entre você, que é certo, que é o bem, que é a luz, e os demais. Então todo mundo que pensa diferente de você é mal. Então a gente vê muito isso na política. Geralmente quem tem esse pensamento maniqueísta é a esquerda. Porque se você pensar diferente de qualquer coisa que a esquerda diga que é certo, você é mal, você não presta, você é assassino, você é homofóbico, você é racista. Então a esquerda tem um pensamento maniqueísta, que é o que? O mundo dividido em dois. Bem, mal, luz e trevas. Aí ele traz para ele, eu sou bem, eu sou a luz. O resto não pensa igual, é trevas. Hoje tem uma ideia um pouco diferente essa ideia. Então é o seguinte, para finalizar esse primeiro momento, eu vou gravar um outro vídeo aqui sobre gnosticismo, que é muita coisa, certo? O que a gente tem que entender aqui é o seguinte, a igreja, por que ela foi tão influenciada por certas coisas? Porque logo depois ali que acabou a era apostólica, que Cristo já não estava ali, o pessoal ficou meio perdido. A própria escritura eles não tinham compreendido como um todo. Eles não tinham a escritura como a gente tem hoje. Hoje a gente já chega, a gente é criado dentro de uma cultura cristã, mesmo com várias influências, a gente vem aprendendo sobre Cristo, tudo já está montadozinho, tudo já foi definido e estudado ao longo de séculos e séculos e definido nos concílios. Hoje, para a gente é muito fácil. Naquela época, não. Teve as revelações, teve os livros, o evangelho de tal, o evangelho tal, o evangelho disso, o Velho Testamento daqui e tal. Mas como essas coisas se encaixavam? O que realmente era certo? Cristo realmente tinha falado que era Deus? Ele era Deus? Será que tinha condição dele vir em carne mesmo? Como é que isso funcionava? A Trindade é verdade ou não é? Isso precisou de muito estudo aprofundado para ver como essas coisas vinham se encaixando dentro da revelação. Entende? Então, naquele momento ali do primeiro século, do segundo século, a igreja cristã ela ainda não estava completamente alicerçada. Os apóstolos tinham morrido, né? Aqueles que tinham aprendido com os apóstolos começaram a morrer. Os escritos que eram considerados ali inspirados, eles já não eram mais, os escritos que eram produzidos ali já não tinham mais aquele poder. O que se falava naquela época, quem aparecia falando alguma coisa, já não tinha a autoridade de um apóstolo, porque não tinha convivido com Cristo e não tinha convivido com nenhum dos apóstolos, não tinha sido testemunho nem ocular, nem auricular. Então, e começou a se espalhar por todo o mundo essa ideia, por todo o Império Romano, né? Ali em princípio, através do pensamento filosófico grego. Então tá, qual era o contexto? A gente aceitou Cristo, beleza, parece que é. Tinha os judeus que aceitaram, mas eles tinham uma tendência, eles aprenderam, viveram toda uma vida diante de sacramentos, diante daquelas picuinhas da lei, e tinha o outro pessoal que tinha aceitado Cristo, que era completamente gnóstico, que tinham aprendido tudo aquilo ali que era filosofia grega, que é essa divisão que eu falei aqui no começo da aula. Então, a igreja cristã ela foi formada por esse embate. Então, quando a gente lê os escritos do Novo Testamento, quando a gente vê, por exemplo, em Gálatas, os judaizantes que chegam ali na igreja da Galácia era um extremo que estava tentando quebrar exatamente a ideia cristã. E quando a gente vê os escritos de João, quer seja o Evangelho, quer seja os outros escritos de João, João ele bate incisivamente na ideia gnóstica. Então, qual foi o problema da igreja cristã nos primeiros anos ali? Principalmente no primeiro e no segundo século, ali, até o ano 200, 300 ali. Era exatamente entre os dois extremos. Um extremo puxando para o lado gnóstico, que eram os gregos gentios, e o outro extremo puxando para o lado judaizante. Porque eles tinham nascido, aprendido, viviam, a cabeça deles era assim. Hoje em dia é muito fácil a gente chegar e falar, nossa, como é que eles não aceitaram Cristo quando Cristo veio? Se nós fôssemos daquela época, nós talvez teríamos crucificado Cristo do mesmo jeito. Eles tinham que provar Cristo, sim, porque eles esperavam o Messias ansiosamente. Então, eles tinham que conferir ponto a ponto, ver se realmente eram. E eles só compreenderam, ou muitos morreram sem compreender, só depois que tudo se cumpriu. Então, é muito fácil para a gente hoje olhar para trás,
tudo já explicado, tudo compreendido, tudo já revelado e falar, mas eles eram demais. Não, mas eles tinham que passar isso no crivo. E tinha muita coisa que não fazia sentido para a cabeça judaizante deles. E tinha muita coisa também que não fazia sentido esse Cristo ter vindo em carne, para a cabeça gnóstica de um grego, de um gentil. Porque mesmo se você não fosse grego, você tinha dentro da sua cabeça uma filosofia grega. Você tinha um platonismo, você tinha ideia platônica ou neoplatônica na tua cabeça. Não tinha como. A gente hoje é mais equilibrado. Alguns de nós ainda quer ser judaizante. A igreja hoje pentecostal, ela está indo para esse lado judaizante, ou ela vai para o lado místico, que é o lado grego. Muito dificilmente, se bem que a gente não chega nos extremos como um todo, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a revelação foi dada exatamente para quebrar o extremo judaico e para quebrar o outro extremo místico, filosófico. Porque agora, qual é o norte? O que é que deve seguir? É o que você acha? Não. É aquele peso de cumprir leis e de cumprir coisas? Não. É a Escritura. É Cristo. Então, isso está no centro, isso está no meio do caminho. Entende? Só que naquele momento, qualquer influência era uma influência pesada na igreja. Imagina uma igreja perdida numa cidade no interior da Ásia Menor, ali no primeiro século, no ano 100, no ano 200, ali no segundo, terceiro século, não sei, formada ali 90% com pessoas ali que vinham das religiões de mistério, influenciadas ali pela filosofia grega, querendo aceitar Cristo, mas não sabendo como, sem ter uma Bíblia, sem ter curso de teologia, sem ter ninguém que explicasse na internet, sem ter Augusto Nicodemos, sem ter o curso CETAD, sem ter o IBAD, sem ter professor, sem ter... Não, você ia compreender Cristo de acordo com aquilo que você já sabia. Ou seja, Cristo ia ser uma filosofia grega na tua cabeça. Então, 90% de repente ele fosse grego e 10% fosse judeu. Ia ter a briga lá dentro. Os 10% ou 20% ia querer que você seguisse ainda os rituais judaicos e os outros 90% ia querer a gnose, ia querer a filosofia, ia querer a liberdade do espírito sobre o corpo, a matéria que era má. Esse Deus demiurgo mal do Velho Testamento. Então, tudo ainda era muito solto. Então, qualquer coisa que chegava dentro da igreja, ela podia abalar as estruturas exatamente desse cristianismo em relação a dogmas, em relação à teologia que estava sendo formado. Então, o povo que estava lá dentro com a cabeça essencialmente grega e com pitadas de judaísmo, precisavam exatamente passar por períodos de provação, por períodos ali, e a gente vai falar desses concílios. Não foram os concílios que decidiram o que a Bíblia dizia, não. Foram os concílios que eles surgiram como uma forma de reação àquele tumulto que estava tendo dentro da igreja, principalmente em relação às ideias gnósticas, às heresias que apareciam. A gente vai ver aqui sobre o sabelianismo, sobre outras heresias que apareceram aqui. Então a igreja teve que se posicionar, o arianismo também. A igreja teve que se posicionar, chamar bispos para conversar do mundo inteiro, ou pelo menos ali das proximidades ali que poderiam vir, sentar e falar o que é certo então. E ver o que essas pessoas que tinham sido indicadas, né, que tinham vindo ali na sucessão apostólica, que se entendia de sucessão apostólica, o que estava sendo revelado para elas. Só que hoje é claro, né, a gente tem os credos, a gente teve esses concílios, hoje é claro. Há autores hoje que defendem que foi a igreja que obrigou, que instituiu os livros e que o cristianismo não era ortodoxo, que ele sempre foi heterodoxo. Ou seja, ele sempre aceitou vários ensinamentos de várias formas, que foi a igreja que obrigou. Inclusive, tem até um livro escrito, A Heresia da Ortodoxia. Muito interessante a respeito disso, só que furada, né? Tem um autor, eu acho que é do... Se eu não me engano, esse livro é do... Não sei se é do Bart Ehrman. É muito conhecido esse Bart Ehrman, que ele fala sobre o que Jesus disse, o que Jesus não disse. Ele é um best-seller para destruir o cristianismo. Quem tiver mais preparo aí, mais consistência aí, pesquisa aí Bart Ehrman. Mas cuidado que você vai ser abalado. Né? Ele aprendeu a fazer milhões e milhões de dólares
usando exatamente a crítica ao cristianismo. E uma das coisas que ele critica, eu não sei se esse livro que eu falei, da heresia da ortodoxia, se é dele, mas eu sei que ele participa também falando várias coisas lá dentro. E ele diz que a ortodoxia foi quem obrigou, né, que foram os concílios que decidiram que Cristo era isso, que Cristo disse isso, e que disseram quais livros iam pertencer à Bíblia ou não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, independente dos concílios, independente de Constantino ter dado canetadas, porque Constantino deu algumas canetadas, a gente vai ver isso aqui nas próximas aulas, que Constantino ele decidiu a guerra que tinha ali em relação ao arianismo. A gente vai falar nisso mais para frente, né? Mas eu acredito na ação de Deus sobre tudo, na perseguição para espalhar o povo para o mundo todo, né? Para não ficar só em Jerusalém, na perseguição do povo, no próprio mundo grego que proporcionou essa filosofia grega, esse domínio cultural grego proporcionou que o Novo Testamento, sendo revelado em grego, escrito em grego, chegasse no mundo inteiro de uma maneira mais fácil e que a paz romana, a pax romana, desse sustentação ao mundo para que isso pudesse acontecer. Então, tudo foi um contexto. Então, eu vejo que a mão de Deus estava sobre isso de uma maneira tremenda. Sobre tudo, na perseguição, nos concílios, na indicação de quem foi, de quem não foi, de quem não pôde ir. Então, a Bíblia, para mim, como eu acredito que Deus age em todos os momentos e que ele faz o que ele quer, com quem ele quer, a Bíblia, para mim, é a revelação do que Deus quis falar exatamente da forma como ele quis que fosse revelado. Então, eu não tenho problema com questão de concílio, porque a gente vai ver que tem algumas questões que deixam a gente com o pé atrás, tá? Então, de antemão, vou deixar essa primeira introdução aqui. Depois a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a igreja. Eu vou pontuar aqui as questões do livro. Tá certo? E vou entrar na questão dos concílios. Vou entrar na questão dos concílios. Essa primeira aula aqui foi mais uma discussão, mais filosófica, para vocês entenderem. Não percam isso de vista. O gnosticismo não morreu no quarto século, como ele disse aqui. Ó. Ele diz que desapareceram por volta do quarto e quinto século. Alguns nomes dos movimentos, o valentianismo, né, o maniqueísmo, mas a ideia filosófica existe até hoje e vai existir durante muito e muito tempo. Nós hoje, a nossa cultura é muito mais gnóstica do que cristã. Muito mais, mesmo pessoas dentro da igreja são gnósticas, principalmente nas igrejas pentecostais. É triste porque eu sou pentecostal. É um gnosticismo violento. Pessoas que acham que são mais santas porque estão em jejum. Pessoas que acham que Deus vai falar com ela e vai revelar novas coisas porque está sem tocar em mulher há 20 anos, porque não come carne, porque não sei o quê, porque não conversa com tal pessoa, porque não é... Muito cuidado, isso é gnosticismo. Ok? Então a gente vai ter muito mais discussões. O que eu queria que vocês tivessem atenção são sobre os valores que o gnosticismo traz, aonde é filosofia grega, ok? Que o gnosticismo pegou e levou para dentro da religião cristã. Era uma ideia que já existia no mundo, no pensamento humano, de ver que a matéria parece que brigava com o espírito, e briga mesmo, só que quem explicou isso? Paulo, através da revelação. Né? Então, o gnosticismo pegou isso da filosofia grega e colocou isso na religião cristã. E como a religião cristã estava em formação, ela teve um imenso problema para duelar com o gnosticismo. Durante toda a tua história, ela duelou com o gnosticismo. Tá certo? Então, fica aí essa primeira aula para a gente refletir sobre isso.